E aí, galera do primeiro ano, bora lá, função afim. Nós vamos estudar hoje algo muito comum que vocês já viram várias vezes. Nossa, você não tem nem ideia. Vocês já viram muitas vezes isso. Lembra quando vocês tinham lá, por exemplo, y é igual a x mais 3? E aí vocês faziam o gráfico dela? Chutava valores para y, para x, aí colocava lá 0, 1 e 2. Aí no lugar do x, colocava primeiro 0, fica 0 mais 3, que vai dar 3. Daí 1 mais 3, que daí vai dar 4. E daí 2 mais 3, que vai dar 5. E aí você tinha essa tabelinha, e aí vocês iam lá e faziam o gráfico. Então, vamos lá. Aqui é o y e aqui é o x. O 0 pro x, depois o 1, depois o 2. E aí, aqui fica 1, 2, 3, 4, 5, 6. Então, o 0 com 3, o 1 com 4, aqui, e o 2 com 5. Aqui. E daí, a gente tinha uma reta, aqui. Então, isso aqui, y igual a x mais 3, isso aqui é a função afim. Não que ela vai ser sempre com esse formato aqui, x mais 3, é óbvio. Então, a gente faz a parte genérica dela como y igual a ax mais b. Nesse caso, comparando aqui, quem que vai ser o a? O a é o que está na frente do x. Quando não tem nada, quer dizer que é o número 1. Quem é o b? O b é o 3. Então, da função afim, você tem algumas coisas bem importantes. Quando esse a aqui, o número que está aqui na frente do x, ele é um número positivo, a reta cresce, como a gente viu aqui. Quando a é um número negativo, a reta decresce. Pronto, isso aí a gente sabe também. Outra coisa, o gráfico sempre de uma função afim vai ser sempre uma reta. Então, anota aí, ó. O gráfico da função afim é uma reta. Beleza? Sempre uma reta. Ela pode ser uma reta que cresce, né? Que aumenta os valores, como aqui, ó, 3, 4, 5. Ou uma reta que decresce, que daí ela teria esse sentido aqui, para baixo. Começando nos valores mais altos para o y e descendo para valores mais baixos aqui, até chegando em relação à inclinação da sua reta. Beleza. Então, a gente finalizou aqui essa parte de entendimento da própria função afim que vocês já viram sempre. Professora, como que eu calculo A se eu não tiver a equação, a função que gera, né, essa equaçãozinha aqui, essa funçãozinha aqui que eu sei como que ela vai se comportar, como aqui no x mais 3? A gente faz isso através desse conhecimento que eu vou te passar aqui agora, ó. Por exemplo, você tem uma tabela, vamos pôr aqui uma tabela, em que você tem o preço, tá? Deixa eu só pegar a tabela aqui. Então, vamos considerar essa tabela aqui, por exemplo, se você vai numa loja e um comerciante verifica que a quantidade vendida de um certo produto depende do preço de acordo com a seguinte tabela. Então, a gente vai ter aqui, ó, o preço em reais e a quantidade de produtos. Quantidade de peças, aqui. Se você comprar 80 peças, o valor de cada uma delas é R$4. Se você comprar 70 peças, o valor dela vai para R$6. Isso acontece muito em atacado, quando você vai numa loja para comprar roupa em atacado, consumo em atacado, em grande quantidade. Quanto mais quantidade você comprar, maior vai ser o desconto que você tem na peça, tá? Aí, você tem aqui, ó, se você comprar 60 peças, o valor dela vai para R$8. E se você comprar 50 peças, o valor dela vai para R$10. Então, quanto maior o número de peças você tem, menor é o valor do preço. Então, a gente tem essa tabela aqui. Essa tabela aqui, ela é representada por uma situação de algum tipo de função. Será que ela se encaixa com a função afim?
E é isso que a gente vai ver, se ela pode ser descrita como função afim. Como a quantidade de peças, que eu vou chamar de Y, depende do preço, que a gente vai chamar de X, a gente tem aí, então, essa tabelinha aí, tá? Para isso, o que você vai fazer? Se você pegar o valor para calcular o valor desse A aqui, a gente vai ver se a variação de uma para outra é a mesma. Como assim, professora? Se daqui, ó, desse valor de 80, no caso de 70 menos 80, que a gente vai chamar do A, 70 menos o 80, é o 6 menos o 4? Ó, eu peguei do maior preço, que é a quantidade de 70, para o menor preço, que é a quantidade de 80. Então, botei 70 menos 80 em cima e coloquei 6 menos o 4 embaixo. Isso aqui, então, vai dar menos 10 dividido por 2, e isso vai dar 5 negativo. Será que isso vai acontecer com todas? Então, vamos pegar agora desse aqui do 8 para o 6. Então, vamos ver se essa mesma variação acontece. Ó, 60 menos 70... e 8 menos 6. Aqui também vai dar 10, que vai dar dividido por 2, que vai dar 5. Ó, tá constante. Se essa variação entre um ponto e o outro sempre permanece constante aqui, ó, o mesmo número, vamos ver o último ali agora. Agora, no caso, do 10 para o 8. 50 menos 60 e 10 menos 8. Vai dar menos 10, dividido por 2, que dá menos 5. Então, a variação permaneceu a mesma para cada situação. Então, se essa variação ela é constante de um ponto para o outro aqui, ela se encaixa realmente numa função afim, que ela tem uma crescente ou um decrescente que é sempre o mesmo. É a mesma variação em tudo. Isso a gente sabe devido a ter essa tabelinha aqui. Eu não tenho gráfico, mas eu tenho a tabela. Então, eu vi que a variação de um ponto para o outro, ela manteve-se igual em todos os cálculos aqui da tabela. E isso aqui, a gente sempre pode usar para verificar se enquadra ou não numa função afim. Como teve os valores aqui, os mesmos resultados, se encaixa numa função afim, em que o A é uma variação constante. Não muda, menos 5, menos 5, menos 5. Ela se manteve todos os números aqui iguais, um número constante. Beleza. Quando isso se dá numa tabela, fica fácil de calcular o A. Mas e quando a gente não tem uma tabela, a gente tem um gráfico? Então, vou mostrar aqui para você agora. Por exemplo, aqui. Vamos pegar lá, abre teu livro lá na página 42, vai ficar fácil para você observar. Aqui, ó, página 42. Então, ali ele está contando que um biólogo percebeu que a taxa que um certo tipo de cigarra Zune pode ser expressa por uma função. Então, ele deu a função f de x é igual a 7x menos 35. Ó, essa aqui, ó, é a nossa função afim, ó, ax mais b. Nesse caso aqui, o a é igual a 7 e o b é igual a menos 35. Aí, eu já até tenho a equação. Só que, além dele ter dado a função aqui, né, que a gente viu ali no comecinho da página 42, ele também deu uma outra tabela ali, bem legal aqui, que ele colocou a cidade, ele colocou a temperatura, ele chamou de T essa temperatura, e ele colocou, então, aqui a quantidade de isonido. E isso ele chamou de F de T, no caso, né? De F de T. Então, a gente tem aqui a cidade de Porto Alegre, a cidade de São Paulo, a cidade de Belo Horizonte, a cidade de Goiânia, a cidade do Rio de Janeiro, a cidade de Belém e a cidade de Manaus. Ele disse que a temperatura em Porto Alegre é de 5 graus, de São Paulo é de 13, quando ele foi avaliar em cada situação no mesmo horário, nas diferentes cidades que ele estava estudando a respeito do isonido da cigarra. E ele, então, contabilizou a temperatura e verificou a quantidade de isonido, ela está relacionada à temperatura da cidade.
Quando a temperatura é muito baixa, a quantidade de unido era 0. Então, a cigarra não gosta de frio. Daí, no 13 já teve um pouquinho. No 17 foi para 84. No 19, 98. No 26 graus Celsius, 147 a quantidade de desunido. 182 aqui em 31 graus e 32 graus, 189. Então, você pode olhar essa tabela lá. Com isso, a gente tem também, em relação a essa tabela, o gráfico. O gráfico aqui é os unidos aqui, que é o caso a F de T, e aqui é a temperatura. Então, a temperatura ele variou de 5, daí 10, 15, 20, 25, 30, 35. E os unidos ele foi variando de 20 em 20, 0, daí 20, 40, 60, 80, 100, 120, 140, 160, 180 e 200. Tá aí. Então, agora a gente vai relacionar na tabela o gráfico aqui pra gente relembrar. Quando a temperatura é 5, a quantidade de unidos é 0. Então, temperatura 5, quantidade de unidos é 0, é esse pontinho aqui. Quando a temperatura é 13, os unidos é 56. 13, então, tá mais ou menos aqui, e 56 mais ou menos aqui. Tá aí, ó. Quando a gente tem agora a temperatura 17 e a quantidade 84, então 17 tá aqui, 17,5, tá um pouquinho pra cá, e 84 aqui. Aí. E aí, depois, ele fez temperatura 19 com 98, 19 com 98. Aqui. Depois, 26 com 147. 26 tá aqui, 147 tá aqui. Aí, 31 aqui, com 182 aqui. Aí, também. E o 32 aqui, com 189, que é mais ou menos aqui. E aí, ele traçou a reta aqui. Vou traçar aqui com vocês também. Não tá bem uma reta, né? Porque eu fiz tudo à mão livre. E aí, ele deixou aqui. E aí, ele percebeu também que essa aqui, realmente, essa variação, esse A que ele quer calcular, ele fez assim, ó, o A vai ser o quê? É o valor da função, aqui, ó, é o valor dessa função num ponto, menos o valor na outra função no ponto menor, do ponto maior menos o ponto menor. Então, vamos calcular o A aqui, ó. Vamos pegar aqui desses aqui, ó. Eu tenho 13 para 5, então, eu vou colocar aqui, ó, 13 menos 5. E a temperatura aqui, ó, é 56 menos 0. Então, vai ficar 56 dividido por 8. E isso vai dar 7. E, ó, realmente é 7, ó, o A é 7. Mas será que isso funciona para todos os intervalos? Vamos calcular ali, ó. 17 para 13 embaixo. E 84 para 56. Então, aqui vai dar 4 e aqui dá 28. Que dá 7 também. Se você for repetindo isso para todos os intervalos, você vai achar 7 em todos eles. Então, realmente se enquadra essa situação aqui, se enquadra numa função afim, porque o A é constante na variação de cada uma dessas situações aqui, tá? Então, esquematizando isso aqui agora que a gente fez nessa aplicação aqui, tanto do preço, né, como foi nesse anterior aqui, o preço com a quantidade, tanto agora com a temperatura e a quantidade unidas numa cigarra, a gente vai fazer aqui agora o esqueminha assim, ó. Se o teu gráfico aqui, vamos supor, você conhecendo esse ponto aqui, a gente chama ele de C, então aqui é o F de C, tá? Ó, aqui era T, F de T, tá certo? Ó, T e F de T. Então, aqui é C e F de C. E eu conheço esse pontinho aqui, que é o D, e aqui, ó, é o F de D.
Aí. Quando isso acontece, você vai fazer aqui agora, ó, essa variação aqui, esse cálculo aqui, você faz D menos o C. E essa variaçãozinha aqui, que agora eu vou colocar com outra cor, deixa eu ver se funciona. Ih, tá bem fraquinha, vou pegar uma outra aqui. Deixa eu ver aqui. Ó. Aqui vai ser o quê? A F de D menos a F de C. Então, generalizando, para a gente encontrar o valor do A, você faz esse valor aqui, a F de D menos a F de C, dividido pela essa diferença aqui dessa distância, D menos C. Tá bom? Então, a gente tem o A, calcula-se dessa forma. Professora, e o C? Como é que eu posso olhar perdão, e o B? Como é que eu posso olhar o B no gráfico? O B é sempre aonde a reta corta o eixo Y. No caso aqui, o eixo vertical. Então, esse aqui, ó, ele já dá esse B aqui. Cadê aqui, ó? Esse B aqui, ó, da tua função é calculado se você se você tem o gráfico, e aí você vê onde que vai ser o ponto que ele corta, tá aqui, ó, é no B. Esse B, ele é sempre onde corta eixo Y. E o A, a gente chama ele de coeficiente angular. Por quê? Porque o coeficiente angular, que é esse A, ele dá o direcionamento da reta, que é aquilo que eu te falei. Se o meu A é positivo, ele é 7. Ele é positivo, então a minha reta cresce. Se o meu A é negativo, no caso fosse menos x, aí ela decresceria. Então, ela dá a direção da tua reta para crescente ou decrescente, tá bom? Então, a gente tem aí exemplo da função afim. Vamos fazer um resuminho, então, aqui agora? Vamos lá, resumo. Então, a função afim. Então, uma função afim é usada para descrever uma situação, né? No caso, até pode ser uma situação real lá, como do preço e a quantidade aqui, ó. O preço do produto em relação à quantidade, isso aqui também deu uma variação constante, então ela é representada por uma função afim. Então, a função afim, ela é usada para descrever uma situação, até coloquei aqui, coloca até entre parênteses, real, no caso, uma situação que a variação, essa variação aí, essa taxa de variação que a gente chama, né, essa variação de um para o outro, né, essa variação é constante. Aí, ó, essa variação é uma variação constante, tá bom, meus amores? Então, a gente tem essa situação aí. Toda vez que essa variação for constante, ela é descrita por uma função afim. E aí, agora, a gente vai lembrar como que é descrita uma função afim. F de x, que é igual a y, né? É ax mais b. Então, o a, ele é coeficiente angular. E ele é calculado como a diferença do ponto acima, menos a diferença do valor da função no ponto abaixo, pela distância entre os dois pontos ali no eixo horizontal. Então, é o eixo vertical menos o eixo horizontal, aqui é a distância dos pontos, né? Como a gente viu aqui, ó. Aqui, que a gente fez aqui, ó, o 13 para o 5 aqui, o valor do 13 é 56, o valor do 5 é 0. Então, a gente encontrou aqui e vai encontrar sempre a variação constante. O A vai ser o mesmo valor para todos. Quando isso acontece, quer dizer que a função, ela é descrita pela função afim, tá bom? E o B, agora vamos mudar aqui a letrinha, o B, ele é o coeficiente linear, e é onde
corta eixo Y. Tá bom? Depois a gente vai descobrir como que a gente calcula o valor do B e do A sem termos o gráfico, somente com a tabela. Mas isso daí a gente vai ver mais à frente em outras aulas, tá bom? Beleza, pessoal? Então, fizemos aí o que é função afim, fizemos aí também um resuminho. Espero que tenha... Ah, faltou aqui no nosso resumo algo bem legal. Se o A é positivo, a reta cresce. Se o A é negativo, a reta decresce. E outra coisa que você pode colocar sem medo. Na função afim, seu gráfico é sempre uma reta. Ok? Então, tá aí o nosso resumo. Vou marcar aqui. Anota esse resumo aí pra vocês, pro vestibular ajuda tanto, gente, tanto. É tão bom, ó. Função afim é usada para descrever uma situação que a variação entre um ponto e o outro, ela é constante. Então, o meu A, eu posso descobrir tendo uma tabela, fazendo esse daqui menos esse, e esse menos esse, ou esse menos esse menos esse. Se der sempre os mesmos resultados, se for constante, como esse aqui, como nesse caso aqui que a gente também calculou, então, realmente, ela é descrita pela função afim. A função afim, ela tem esse formato, que o y, que é o f de x, é igual a ax mais b. O a a gente já viu como calcular quando você tem uma tabela. E o b é onde corta o eixo y. A gente também vai calcular só quando a gente tiver tabela. Aí a gente vai fazer esse exemplo nas aulas à frente. Beleza? Então, vamos lá para a página 43, para a gente fazer o exercício? Então, bora lá para a página 43. Vamos lá. Página 43. Exercício 1. Com base na tabela da página 42, calcule a taxa de variação da quantidade de unidos da cigarra em função da temperatura, usando as seguintes cidades. Ele quer agora que você se organize com Porto Alegre e Goiânia. Então, a gente vai olhar aqui a tabela aqui, a gente tem ela descrita aqui. Vou até deixar ela aqui, ó. Porto Alegre é 5 e a quantidade de unidos 0. Goiânia é 19 e a quantidade de unidos 98. Então, vamos calcular o agora aqui, ó. Ele quer de Goiânia para Porto Alegre e Goiânia. Goiânia é maior, então é 19 embaixo, menos o 5 aqui. E em cima vai ser 98, menos 0. Isso vai dar 98 dividido por 14, que isso vai dar 7. Se você fizer 14 vezes 7, dá 98. Agora, ele quer fazer ele na B, na São Paulo. São Paulo e Rio de Janeiro. Tem que dar 7 também, porque a gente viu que é uma função afim, essa variação vai ter que ser constante todos. Então, vamos olhar aqui agora. São Paulo é 13, então já anota 13 na temperatura. E nos unidos, 56. Aqui, o Rio de Janeiro é 26 e 147. Temperatura 26 e os unidos 147. Então, vamos calcular agora lá. O A vai ser igual 26 menos 13 e 147 menos 56. Que vai dar 91 e aqui vai dar 13. Que dá 7 também, ó. 13 vezes 7 dá 91, ó. 21, vão 2, 7 mais 2, 9, 91. Deu 7 também. E a C, vamos lá. Porto Alegre e Manaus. Então, eu tenho Porto Alegre e Manaus. Professora, para qualquer ponto, dentro de tendo sempre essa variação constante, se ela tiver para qualquer ponto essa variação constante, quer dizer que ela é uma função afim mesmo. Então, tá tudo certo. Então, vamos anotar lá. Porto Alegre, a gente já sabe que é 5 e 0. E Manaus, tá aqui, ó. 32 e 189. Então, 32 e 189. Então, o A vai ser 32 menos 5 e 189 menos 0. 189 dividido por 27.
E isso vai dar 7. Olha lá, ó. 27 vezes 7, 49 vão 4, 14 mais 4, 89. Bem, perfeito. Então, todos os exercícios aí da página 43 resolvido. E aí, fica de tarefa para você agora fazer a página 44, tá? Veja lá a página 44. Antes da gente continuar aqui, eu só queria ver com vocês um exemplo. Isso aqui é como a tarefa de casa. E antes de vocês continuarem para a tarefa de casa, eu queria só ver com vocês um exemplo para a gente finalizar a aula, que tá ali na página 43, que ele dá, que dá na página 43, que ele dá uma tabela assim, ó. Ele põe ali a quantidade de camisas e o preço, ali agora. Se a camisa for uma camisa que você vai comprar, o preço vai pagar é 20. Se você comprar 20 camisas, o preço que você vai pagar em cada uma é 30. Se você comprar 50 camisas, você vai pagar, aqui é 300 e aqui é 500. E aqui, se você comprar 100, você vai pagar 700. Agora, a gente vai ver se essa tabela se enquadra a uma variação constante. Então, vamos ver se o A daqui, ó. O primeiro que a gente tem aqui é 20 menos 1, 300 menos 20. Essa diferença aqui vai dar 280 dividido por 19. Isso aqui é aproximadamente 14,73. Agora, a gente vai fazer para o outro ponto. Aqui. Vamos pegar aqui, ó, 50 para o 20. Então, 50 menos 20 e 500 menos 300. Isso aqui vai dar 200. Isso aqui dá 30. Isso aqui é aproximadamente 6,67. Aqui agora no outro. 100 para 50, 700 menos 500. Aqui dá 200 e aqui dá 50. Corta, isso aqui é igual a 4. A variação aqui foi mesmos valores, como a gente encontrou nos outros? Aqui a gente encontrou 7. Aqui a gente encontrou menos 5, menos 5, menos 5. E a variação aqui? 14,73, 6674, 4. Então, quer dizer, ó, que essa variação aí, vamos marcar até aqui, para você ver aqui, ó. Quando a quantidade de camiseta é uma, então, vou colocar aqui 20 camisetas, 40, 60, 80, 100. E daí botar 120. Aí, aqui o preço fica, vamos colocar aqui, 50, 100, 150, 200, 250, tem que aumentar mais aqui. Daí, 300, 350, 400, 450, daí aqui em cima 500, e assim vai, né, até os 700 lá. Quando você vai comprar uma camisa, tá aqui, você paga R$20, tá aqui. Quando você compra 20 camisas, você paga 300, tá aqui. Quando você compra 50 camisas, você paga 500, tá aqui. Olha o que vai acontecer aqui, ó, ele tá fazendo uma curva assim, ó. E quando você ainda paga lá as 100, é 700, tá lá em cima. Então, vai fazer assim. Tá vendo que ele não forma uma reta da variação? Não tem essa reta aqui, ó, como se fosse assim, ó. Assim, ou assim, ou assim. Não é uma reta, mas ele tá variando. Então, esse tipo de situação aqui não é descrito por uma função afim. Então, esse aqui, ó, não é descrita por uma função afim. Por quê? Porque aqui, ó, a variação não foi constante, alterou. Então, essa situação aqui que relaciona a quantidade de camisas por esse preço, para esse exemplo aqui, não é uma função afim que descreve. É outra situação, é outra função que a gente vai estudar lá para frente. Mas não é uma função afim porque a gente não teve a mesma variação
para todos os pontos em relação aos outros, tá bom? Creio que agora tenha ficado claro. Espero que você traga na sua próxima aula as dúvidas da página 44, tá? Eu desejo a você uma excelente tarde, um excelente estudo, um grande beijo. Até amanhã, com graça de Deus.